Olá, boa tarde, gente. Boa tarde. Vamos aqui. Super legal, com um tema extremamente importante, né? Dor ao amamentar, é normal? Oi! Olá, tudo Tudo bom, bem? Thaís? Como é que você tá? Bem, e você? Tudo bem, menina, você tá de lado pra mim. Pois é, isso que eu tô vendo. Por que será? Não sei, teu celular tá em pé, computador? Tá, vamos tentar aqui com outro. Vou tentar com o celular. Tô no tablet. Ah, pode ser. Vamos ver assim, ó. Vamos Então virar vira. assim. Agora Pronto. Agora sim. sim. Agora As tá. coisas da tecnologia, né? Sim, sempre. Se não tiver um perrengue, não é uma live certa, né? Não é uma live. Exatamente. Ai, tá certo, gente. Então, hoje a gente vai conversar sobre um assunto extremamente importante, né? Que é dor ao amamentar. A gente ainda escuta muitas coisas, a gente ainda recebe muitos pacientes, né, Thaís? Que reclamam que a gente já fez de tudo, falaram que é normal, porque minha família falou que é normal. Enfim, a gente ainda tem bastante pessoas que falam muitos mitos e estamos aqui exatamente para quebrá-los, né? Exatamente, Charlene. A gente recebe no consultório sempre muitas mães, né, que chegam frustradas, cansadas, né, achando que o problema é só com elas, né, que elas estão fazendo alguma coisa errada, mas na verdade não é isso. Exatamente, exatamente. E dá uma dor no nosso coração, assim, né? Porque a gente já tem tantos estudos, a gente já tem tanta informação, e mesmo assim ainda existem pessoas que continuam falando que é normal, que é para aguentar, que são os 3 primeiros meses, e isso não tá certo, né? Então, Exatamente. normalmente, a dor de amamentação vem de quais alterações? O que você percebe mais, Thaís, que vem que causa essas dores? Bem, no consultório a gente recebe crianças de todos os tipos, né? Desde crianças que nasceram prematuras e precisaram de um tempo de internação numa UTI, até crianças típicas mesmo, que não tem nenhuma outra condição. E as principais causas que a gente vê, principalmente, são a pega incorreta, né? A criança acaba pegando muito só o bico do seio, não pega a areola. Isso acaba realmente machucando, né, a mãe ali, criando até fissuras muitas vezes, engurgitamento mamário, que é quando a mama enche, né, não esvazia esse leite, que o bebê não consegue fazer a sucção adequada, acaba gerando dor para a mãe também. Outra coisa bastante comum é esse posicionamento inadequado. Até assim gostaria de fazer, né, com quem está assistindo, né, que vai assistir depois, ó, se a gente joga a cabeça lá para trás e tenta engolir, é difícil. Então, se esse bebê tá com uma cabecinha lá para trás, tá todo torto, né, no seio da mãe, não tá barriguinha com barriguinha, vai ser mais difícil para ele também conseguir fazer a amamentação e engolir esse leite, né? Outra questão são condições anatômicas, tá? Pode ser as condições anatômicas da mãe, como o tipo de seio, um seio com uma mama muito grande, com muito fluxo, ou com um bico invertido, também dificulta, mas questões anatômicas do próprio bebê. Então, o bebê pode ter uma dificuldade para abrir essa boca, né, para fazer a pega correta, pode ter um frênulo lingual alterado que está impactando a movimentação da língua, e tudo isso, né, esse binômio mãe e bebê, ele sempre está de acordo para que isso funcione. Outra questão também que a gente vê muito são as disfunções orais em bebês. Então, tem crianças que têm aversão oral, não aceita essa mama, esse bico. Às vezes o bico é pequenininho, né? Então, ele nem tem noção de que aquilo está dentro da boca dele. Precisa, às vezes, trabalhar para que ele consiga pegar melhor esse bico mais para trás e ele consiga fazer a movimentação adequada, né? Também podem ser tensões. A gente vê muito hoje essa questão de tensão cervical, torcicolo congênito, né? A criança fica numa posição lá 9 meses dentro da barriga. E quando ela nasce, tá com a tensão ali. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, né? E o ideal é procurar ajuda. Porque aí a gente consegue avaliar e ver o que está impactando. Sim, aguentar não vai resolver.
né? E também achar que, no começo é assim mesmo, dói, fissura, sangra, é um mito, isso não existe. E, infelizmente, né, nessa área de amamentação a gente vê muitos mitos, né? Que o leite é fraco, então a criança não está É, ganhando peso porque o leite é fraco. Doer é normal, quando ele tiver 4, 5, 6 meses, a boca vai estar maior e vai passar. E não, imagina ficar 4, 5 meses com dor, sofrendo, né? A gente sabe que o puerpério é uma fase difícil, né? Uma fase sim. de mudanças para a mãe, de cansaço constante, né? Tem que acordar várias vezes à noite para amamentar, para trocar essa criança. E aí você vai ainda dificultar mais a vida dessa mãe, porque a amamentação não está adequada, sendo que a gente consegue resolver isso com ajustes, né? Que dá para fazer. Exatamente, exatamente. A gente até entende que antigamente não tinha tanto estudo, não tinha tanto recurso, e aí era o que dava, né? Se alguma mãe, alguma tia, alguém da família conseguiu ajudar, beleza, se não conseguiu, é isso aí. Mas hoje não. Hoje tem muito, muito, muito estudo sobre isso, já sabe que leite fraco é mito, a gente já sabe muita coisa, que a pega não é só aquela boca de peixinho que todo mundo fala. Então, a gente sabe também que o natural, o que seria o perfeito que Deus criou, seria realmente: o bebê nasceu, você botou no peito, ele está mamando lindamente, ele ganha peso, você não tem dor, tá fantástico. Mas nem sempre acontece isso, né? Então, Exato. nesses casos que não acontece, a gente não pode normalizar, porque é normalizando que a gente vai partir para um desmame, né? Se a gente não fizer essa avaliação, as indicações adequadas, o que pode acontecer realmente é um desmame precoce. E a gente sabe que muitas das mães querem amamentar, é um desejo da maioria das mulheres. Só que muitas vezes é desafiador, sim, porque não é uma coisa intuitiva. Não é só o bebê vem para o peito, abre a bocanha, tá sugando, tá tudo bem, né? Então é importante sempre estar buscando apoio, né? Conversar sempre com o pediatra, aí também com o odontopediatra, entramos com a fonoaudióloga, em alguns casos também com fisioterapeuta, osteopata, né? Uma equipe multidisciplinar que vai dar o apoio para essa mãe nesse processo e também para essa rede de apoio, né? Porque a mulher precisa muito ter essa rede de apoio para não desistir também. Sim, só a parte da mudança hormonal ali do baby blues já é bem pesado, né? Quem é mãe sabe, né? Não é fácil. Para mim, a pior coisa foi a privação de sono, né? Que a gente já fica Uhum. muito cansada. Isso acaba também impactando na quantidade do leite, né? Então, se a mãe está estressada, cansada, vai diminuir esse leite. A chance de diminuir é muito grande. Então, também a gente entra como esse apoio emocional, né? Para ajudar as mães nesse processo. Sim. Até porque não são todas as pessoas que têm família, né? Às vezes já perdeu os familiares ou moram em outra cidade. Então, se a gente não tem aquele apoio familiar, a gente pode ter um apoio profissional, né? De Exatamente. profissionais que realmente gostem da amamentação, que queiram proteger e que acolham a família. Porque também não adianta nada você querer forçar o bebê a mamar a qualquer custo, se a mãe também não está satisfeita, ela não está feliz, não é a escolha dela. Então, é um assunto bem delicado. A gente tem que sempre buscar profissionais que estudam, né? Que buscam cada vez mais capacitação, porque esse tema, muitas vezes as pessoas acham que é um tema simples, que qualquer um Uhum. pode atuar, mas na verdade não é. É um tema muito complexo, porque não é só a questão da amamentação e da nutrição desse bebê. Tem outros aspectos relacionados e que é importante fazer uma avaliação. Né? Por exemplo, um frênulo lingual ali alterado, né, que a gente chama de linguinha presa, ele pode impactar tanto na amamentação, gerar essa dor, de, né, o bebê acaba não ganhando peso também, mas também pode ter um comprometimento da elevação dessa língua, dificultando que ela engula. Tem crianças que têm disfagia, né, que é uma deglutição atípica, uma dificuldade para deglutir, acabam engasgando também. Então, tudo isso é muito importante. Eu ainda fico muito chateada que algumas pessoas falam que às vezes é frescura da mãe, né? Que às vezes Uhum. ela tá caçando pelo em cabeça de ovo ali, né? Tá procurando, não, tá tudo bem, teu filho é saudável, você teve um parto legal, tá tudo bem e você não tá feliz e você tá reclamando, né? Mas a gente tem que levar em consideração os sintomas dessa mulher, o que ela está nos falando.
né? Então isso é muito importante. Por isso que nas avaliações a gente começa o quê? Sempre conversando com as mães, né? Fazendo uma entrevista inicial para entender o que está acontecendo e não só faz a avaliação do bebê ou da mama. A gente avalia, Exatamente. né? A gente escuta e depois avalia para poder intervir direitinho, né? No que essa família está precisando. E de acordo com a demanda deles, né? Eu sempre pergunto também qual é a tua vontade de amamentar. Porque se você tem muita, muito, muita vontade, ótimo. Então, é bom saber porque a gente pode recorrer com diversos artifícios, com diversos caminhos para a gente conseguir. Agora, se a mamãe fala, olha, só quero amamentar se der certo, assim faço. Senão eu não vou me esforçar, eu não quero fazer relactação, eu não quero ficar extraindo. Beleza, a gente segue por outro caminho, né? Não tem problema nenhum. Mas, como você falou, realmente, se a amamentação não tá legal, pode ser um sinal de alguma coisa que não tá bem, uma disfunção oral, um freio alterado, e isso lá na frente vai trazer consequência. Porque a amamentação, a respiração, tudo isso são treinos para fala, são treinos para mastigação, para crescimento de arcadas, né, Thaís? Isso para crescimento crânio-facial adequado também. Né? Então, se essa criança, de repente, tem alguma coisa impactando, ela não consegue respirar pelo narizinho, respira pela boca, lá para frente a gente vai ver uma face mais alongada, né? Com olheiras, uma criança cansada, que não consegue prestar atenção na escola, porque não dorme bem, porque não respira pelo nariz, respira pela boca. Né? A gente vai ver trocas aí, mais na parte da fono, né? Falando aqui como fono agora, vai ter trocas na fala. A língua da criança às vezes não consegue chegar no ponto para produzir um certo som, né? Tudo isso vai impactar. A mastigação, a gente pega tantas crianças que na amamentação foi tudo bem, a mãe não sentiu dor, o bebê ganhou peso, mas na hora de mastigar, essa criança não consegue comer alimentos um pouco mais duros. Né, come só coisas pastosas e a gente não pode passar a vida toda comendo só coisas pastosas, né? Às vezes não come uma carne, um legume um pouco mais duro, como uma cenoura. Então, é importante a gente fazer a avaliação. E as mães precisam estar sempre ligadas nesses sinais e nos sintomas. Elas têm que entender que sentir dor não é normal. Né? Um incômodo ali no começo da amamentação, uma pressão, né? Até também a criança ajustar bem a pega. Mas dor realmente não é legal e não tá certo isso, né? Tem que buscar ajuda sim. Exatamente. E quais sinais que você considera, Thaís, que a mãe precisa estar prestando atenção na hora de amamentar, de colocar o bebê para mamar, para a gente conseguir que faça uma pega legal, para a gente conseguir que ela entenda assim, olha, eu fiz a minha parte, está tudo certo, eu realmente estou precisando de ajuda agora. Legal. Então é assim, os principais sinais que a gente vai ver, o primeiro que eu falo é a dor ao amamentar, né? Como a gente já falou, dor é um sinal de que alguma coisa está errada, né? Outra coisa, quando o bebê mama, sai do peito, o peito está achatado, parecendo batom. Aquela marquinha do batom viradinho, isso também quer dizer que essa pega não está adequada, essa linguinha não está fazendo uma movimentação adequada para a extração do leite. O ganho ponderal do bebê também, né? Mas a gente não pode avaliar só como o ganho de peso só como o único parâmetro para dizer que é uma questão da amamentação, mas ele também entra, né? Como um sintoma ali, um sinal que a gente tem que ficar de olho. Questões, então, como fissura, né? Que são cortes machucados no peito, sangramento, o engurgitamento mamário, que eu já falei que é aquela mamadura dolorida porque o bebê não conseguiu retirar o leite que estava ali. Né? E pode virar outras coisas, né? Como uma fístula mamária, alguma coisa que daí gera mais comprometimento para a mãe, realmente precisa tomar antibiótico e tudo mais. Esses são alguns sinais clássicos que a gente vê. Mas também tem irritabilidade da criança no peito. Aquela criança que se joga para trás, recusa o peito, balança a cabeça, solta muito fácil, porque ele não tem uma pressão oral boa para segurar essa mama. Então, a boquinha vai escorregando, fica lá no bico, ele fica, né, sugando só o bico. Até a pega, ele começa pegando bem, mas depois logo ele já solta. A criança que cansa muito fácil, começa a mamar, logo depois já tá dormindo, ou que mama muito seguido, de hora em hora tá mamando, ou que demora muito para mamar, fica ali 1 hora e meia no peito direto. Sinal que ele não tá conseguindo fazer a retirada desse leite de forma adequada. Isso também é importante a gente salientar que as crianças, elas acabam
cansando. Elas mexem toda a musculatura da cabeça, do rosto, cervical, para extrair o leite. E elas cansam, então às vezes você vê aquela cabecinha suada, criança quente, né? E se ela não está conseguindo se alimentar, ela só está tendo gasto calórico, né? Então, isso é muito importante as mães ficarem de olho. E por isso também que quando você daí coloca a mamadeira, ele mama facinho, tranquilo, porque a mamadeira vai pingando ali na boquinha sem precisar fazer nada, né? Já a amamentação precisa da ordenha, né? Exatamente, tem todo uma movimentação adequada para a extração desse leite. Não é só abrir a boca e que o leite vai sair, diferente da mamadeira. Que sim, ele acaba saindo mais fácil, né? Então tem toda essa movimentação, todo o trabalho dessa musculatura que lá na frente também vai ajudar em muitas coisas, principalmente nessa questão da mastigação, que a gente já falou, mas da respiração, porque eu tô com a minha boca inteira no peito, tá vedando, eu não consigo respirar pela boca, eu sou obrigada a respirar pelo nariz, que é o correto, né? Então tudo isso lá na frente também vai ser muito benéfico para o bebê, sem contar os inúmeros benefícios do aleitamento materno para o bebê e para a mãe, né? Que a gente sabe que é uma coisa, assim, realmente incrível, como você falou. É uma coisa de Deus, né? Porque é perfeito. É perfeito, assim, né? Então, a proteção que passa, né, dos anticorpos que a mãe tem, é linda, assim. Quanto mais a gente estuda, a gente fica mais encantado e fala, meu Deus, como é perfeito o sinergismo de tudo ali. E Exatamente. a amamentação, assim, é muito importante a gente falar até para mães que falam, mas eu vou voltar a trabalhar com 4 meses, então eu não nem vou gastar muito tempo nisso, eu nem quero me esforçar muito, porque vai ser só 4 meses, mas a amamentação é um termômetro, né? Então, como tudo está muito interligado, até a Nutrimária que mandou, falou, até na introdução alimentar interfere. Exatamente, porque se a amamentação já não fluiu da forma que a gente gostaria, ou que a gente esperava, quer dizer que tem alguma coisa alterada. Como você falou, pode ser boquinha, pode ser tensão, pode ser mama, enfim, pode ser alguma coisa. Mas aquele movimento correto da linguinha, dos lábios, da bochecha, todos esses movimentos foram programados como um treinamento para as funções que a criança vai fazer depois. Então, não é só uma questão de amamentação, sim ou não, é questão de desenvolvimento da criança mais para frente. Sabe, Charlene, eu acho que tem muita gente que esquece que amamentar é alimentação também. É a alimentação do bebê, não é porque é uma coisa diferente, que ele não come sólidos, é só o leite materno, mas é a alimentação. E essa questão da introdução alimentar é muito importante. Porque se essa criança tem uma aversão oral, porque ela foi muito manipulada, enfim, às vezes porque ficou numa UTI, precisou usar sonda, ficou entubada, isso gera aversão oral, uma questão sensorial. E depois, na hora da introdução alimentar, vai ter sim uma questão, porque ela não aceita que coloquem coisas na boca dela. Né? Ela já sentiu, por exemplo, numa UTI, sentiu dor, sentiu desconforto, ou quando você leva em algum profissional e é muito manipulado nessa boca o tempo todo, várias pessoas colocando o dedo na boca dessa criança, né? Utilizando ferramentas que muitas vezes a gente vê que não há necessidade para alguns casos. Por isso, sempre uma boa avaliação para saber qual terapêutica a gente precisa fazer. Porque aí você gera uma aversão e vai ter também repercussões lá para frente, né? Principalmente na introdução alimentar. A gente vê muitos casos de criança com seletividade alimentar. E crianças que não são TEA, porque no TEA a gente vê que tem muito, né? Mas crianças típicas e que têm seletividade alimentar, né? O porquê? A gente tem que começar a se fazer essas perguntas também. Mesma coisa da introdução de bicos. A gente também, como profissionais, a gente estuda qual bico é o mais indicado. Porque, por exemplo, como você falou, uma mãe que vai ali voltar a trabalhar com 4 meses, ela não está o tempo todo para alimentar essa criança no peito. Mas a gente tem várias mamadeiras que são mais adequadas, né? Para aquele tamanho de boca, para aquela idade. Não é aquela bonita que eu vi na farmácia só, ou aquela mais cara, né? A gente precisa fazer indicação e o fonoaudiólogo é um profissional que faz a indicação desses bicos também, para evitar que tenha essa aversão, para evitar essa confusão de bico, de fluxo que a gente sempre ouve falar. Né? Então, todos esses recursos que a gente tem são realmente recursos que a gente vai introduzir eles no momento que for adequado e da forma adequada.
Principalmente para a mãe que quer amamentar ali em aleitamento materno exclusivo, né? Quanto menos coisa a gente colocar, melhor é. Exatamente. E eu gosto muito assim da nossa visão. Para mim faz muito sentido porque eu vejo que tem profissionais que são super radicais, né? Que ou só peito, só peito, só peito. Você tem que voltar a trabalhar e continuar dando peito, peito, e não leva em consideração o dia a dia da mãe, como que é a rotina, quanto tempo passa fora de casa. E também tem outros profissionais que não, já vai para mamadeira, pronto, nem tenta. Então eu gosto muito dessa abordagem personalizada, entendendo os desejos, as possibilidades, a realidade que está ali na família. Porque não adianta a gente falar só que tem que amamentar, não, bicos, não pode, não pode, não pode. Calma aí. Vamos ver o que essa família está passando? Vamos ver quanto tempo essa mãe precisa passar fora de casa? Então tem mãe que passa 12 horas fora de casa. Não tem como você falar para ela, não, mas você tira seu leite, leva lá, a criança leva. Não é assim que funciona nessa casa. Então a gente tem alternativas para fazer o melhor de acordo com a realidade, né? Exatamente, sabe? Acaba sendo muito cansativo para a mãe. E a gente já sabe que a carga materna é uma carga muito pesada. E você vai jogar mais uma carga em cima dela. Aí ela começa a se culpar. Eu não sou mãe suficiente porque eu não estou alimentando meu filho de forma adequada. Porque ele tinha que vir para o peito para trabalhar toda a musculatura, senão ele vai ter problema. Não, também. Não quer dizer que porque uma criança precisou mamar na mamadeira ou a mãe optou por uma mamadeira, que essa criança vai ter um problema. Né? Então, tudo a gente tem que avaliar. Né? Então, é muito importante a gente escutar essa família. Não adianta a gente querer impor algo que essa família não quer ou não vai dar conta. A gente vê assim, muitas mães que, nossa, levam até para extrair o leite no trabalho e tal, e às vezes, sabe, a cabeça da mãe, coitada, tá tão cansada. São tantas coisas, é vacina, é pediatra, né, que tem que se preocupar, tem que comprar a fralda que acabou, enfim. Daí a gente acaba transformando essa maternidade num momento ainda mais pesado. Sendo que não, a ideia de uma consultoria em amamentação, né, de nós profissionais que trabalhamos com as mães e bebês, é exatamente tornar esse processo mais leve. Porque a gente já sabe que tem muitas responsabilidades, né? Principalmente quando é filho de, né, mãe de primeira viagem, primeiro filho. A gente fica totalmente perdida, né? Que nem a gente estava conversando outro dia, a gente até esquece que é profissional, às vezes, com o nosso filho. É diferente. Meu Deus, será que eu posso dar chupeta? Não posso. Porque você também está cansada. Você também não dormiu bem à noite, né? E aí o puerpério o bicho pega, né, Charlene? Você sabe, você é mãe também, né? Eu sou mãe de uma criança de UTI, uma criança prematura. Então também tive as minhas dificuldades com a amamentação. Então eu sei muito da importância de você ouvir essa mãe, né? De você tentar fazer o melhor por ela, colocando ela dentro da história. Não é retirando ela, eu sou profissional, eu sei o que é melhor para você. Não, eu preciso entender a rotina, né? Exatamente, exatamente. E o que a mãe pode fazer, Thaís? Me dá um passo a passo do que a mãe faz o que ela pode fazer para colocar o bebê, para fazer uma pega correta. O que na teoria, né, ela precisa fazer certinho e não deve sentir dor, e o bebê deve estar mamando lindamente. Qual que é esse passo a passo? Na teoria, então, é primeiro estimular esse bebê a procurar a mama. O bebê, quando ele nasce, ele tem alguns reflexos que eles são normais do bebê e ele precisa ter para conseguir sobreviver. Então, se você tocar na bochechinha assim do bebê, você vai ver que ele abre a boca e procura. Então, você pode tocar com o bico do peito e ele vai fazer uma abertura de boca. Né? Se tiver tudo adequado, ele vai abrir uma boca num tamanho legal e você introduz a mama dentro da boca dessa criança, tentando fazer com que pegue mais a areola do peito e não tanto só o bico. E de preferência, se os lábios estiverem revertidos, assim, ó, viradinho, boquinha de peixe é melhor. Mas hoje a gente já diz que não há um problema se não tiver assim. Tá? Mas é para melhorar realmente o vedamento. Fez isso, né? Também bebê virado, deitadinho aqui no braço da mãe, barriga da mãe com a barriga do bebê juntinho. Sempre procurar dar um apoio pro pé desse bebê com o outro braço que fica livre, para ele não se sentir solto, assim, o pezinho solto, voando. A gente sempre pede até na introdução alimentar para procurar cadeirinhas que tenham um apoio pro pé, porque é estranho você comer com o pé solto. Não te dá estabilidade, a base que você precisa para deixar o seu corpo organizado, né? Então é importante isso. Narizinho sempre livre, queixinho encostando na mama e o rostinho
virado em direção à mama, não mais tortinho. Aí, se a gente tenta colocar essa criança na mama dessa forma e vê que algumas coisas não estão adequadas, por exemplo, a criança não consegue virar bem esse rosto para a mama, fica mais tortinho. A gente já pode pensar que pode ter alguma questão de tensão em algum desses lados, alguma torcicolo congênito que vai ter que trabalhar. Se mesmo assim a mãe sente dor no peito, o bico sai achatado, pode ser que essa língua esteja mais posteriorizada e o que está pegando no bico do peito não é a língua que precisa pegar e fazer esse movimento. É a gengiva e isso acaba machucando. Então, se você percebe assim, que pega e posição estão corretas e ainda assim está doendo, ainda assim escuta estalo, bebê tosse ou engasga, é importante procurar ajuda. E assim, não sei fazer, não consigo colocar ele no peito, acho que a pega e a posição não estão adequadas, também procure ajuda, porque a consultoria em amamentação está aí para isso, para orientar em todas essas questões. Exatamente. É como se fosse um grande diagnóstico, né? Uma boa consultora de amamentação, ela vai entender não só da posição, que isso é importante, mas estando na posição, tudo perfeito, se a mãe ainda tem dor, se a mamada ainda não é efetiva, se a criança não está ganhando peso, se engole muito ar. Então, a consultora de amamentação, ela vai direcionar, ela vai falar, olha, isso é um problema do freio, isso é um problema de tensão muscular, olha, isso é uma falta de força ali na linguinha. E, enfim, ela vai fazer esse diagnóstico e orientar para qual caminho a família deve seguir, né? Exatamente. Então, pode falar. Ah, sim. Não é que a consulta com uma consultora ou numa avaliação com um fonoaudiólogo, ela é uma consulta mais demorada, né? Porque a gente precisa fazer todo o levantamento, essa entrevista para a mãe, perguntar com quantas semanas nasceu, se teve intercorrência, como que foi a primeira hora de vida, se veio para o peito ou não, porque tudo isso vai fazer diferença lá na frente, né? E depois a gente ainda faz a avaliação física desse bebê para ver se tem alguma questão do frênulo, né? Ou alguma hipotonia, que é uma flacidez na língua, nas bochechas, que também podem prejudicar. Depois vai para a mama para a gente avaliar na mamada. Se não vai para a mama, vai para a mamadeira para a gente avaliar na mamadeira. Então é importante a gente construir junto com essa família todo esse histórico. Levantar para que aí a gente consiga indicar o tratamento que é mais adequado, a terapêutica que vai ser usada. E é isso aí fundamental. Fundamental, perfeito. Então, assim, se tem alguma mãe passando por isso, respira. Respira, você não está sozinha. Existem pessoas que podem te ajudar, existem profissionais que são humanizados de verdade, né? Não é só a fachada. E você não precisa continuar sentindo dor, né? Então, a gente já atendeu inúmeros casos de mães que chegaram morrendo de dor, falando eu vou desistir, e daí depois do tratamento falando, nossa, vocês foram uma bênção na minha vida, porque eu não teria conseguido amamentar se tivesse igual antes, né? Então, se essa live está fazendo sentido para você que está ouvindo, ou para quem está gestante também, a gente teve bastante gestante seguindo a gente depois da feira da Expo Bebê Gestante. Então, a gente pode te ajudar, a gente consegue te ajudar a ajustar essa pega, a identificar a causa e te dar um caminho por onde seguir, né? E não só aguenta um pouquinho que vai passar, depois dos 3 meses está tudo bem, é assim mesmo. Isso não é verdade. Exatamente. E Charlene, eu queria avisar aí o pessoal que eu estou com a minha agenda aberta na Lanvi para atendimentos de consultoria de amamentação e avaliação fonoaudiológica também. Então, se alguma mamãe que está assistindo quiser saber um pouquinho mais, pode mandar lá no direct a palavra dor, que a gente responde com todas as informações. Perfeito, perfeito. E a gente, antes de abrir para dúvidas, que já vamos abrir, que eu sei que tem dúvidas que passou uma aqui que eu nem vi, mas vou pedir para mandar de novo. A gente vai ter uma live semana que vem sobre meu bebê não pega no peito. O que eu devo fazer? Então, essa live vai ter muita informação. A gente vai falar confusão de bico, confusão de fluxo, tensões, língua presa, disfunção oral, enfim. Vai ter muita, muita, muita coisa boa. Então, para quem está gestante, é muito importante ver para você ter uma noção do que está acontecendo, do que pode acontecer, ou saber quem procurar. Então, você está sabendo mais ou menos o que está acontecendo. Meu Deus, é muito bom mesmo.
Quando eu era mãe, eu sou mãe, pelo amor de Deus, mas quando eu era mãe, recém-nascido, puérpera, eu não lembrava de nada, né? Eu sempre orientava as mães, atendia, mas quando foi pro meu filho, eu era completamente mãe, sem saber absolutamente nada. E eu lembro que eu falava, tá, mas o que que eu faço agora? Para onde que eu tenho que ir? Porque eu não sabia, eu fazia o que falavam e tá, e o próximo passo? Porque isso é muito importante até resolver a questão. E eu fui uma mãe que amamentou com dor até 5 meses, então a gente aprendeu muito, 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 Vicky. Nossa, foi uma mudança de mentalidade absurda, porque, né, eu fui a prova viva de que a gente fez tudo que tinha na época, que falava e não deu certo. E no final a gente conseguiu descobrir, conseguiu entender o que estava acontecendo e agora a gente consegue ajudar outras mães também. Charlene, eu sempre falo que a maternidade ela é potência. Eu também vim para essa área da amamentação exatamente porque meu filho nasceu prematuro. O meu grande sonho era amamentar ele e eu consegui. Claro, teve seus perrengues no meio do caminho, também senti dor. Ele fez a frenectomia, veio pro peito e amamentei até 2 anos e 2 meses. Então, assim, é possível. E é possível você amamentar de uma forma leve, sem que isso seja oneroso para a mãe, que ela sofra. Né? Amamentar não é sinônimo de sofrimento. É um sinônimo de amor, de afeto, um momento que você está intimamente ligada com seu filho, olhando ele nos olhos. E quando eles olham para a gente nos olhos, naquele momento da amamentação, é a coisa mais linda, não é? Ah, é muito lindo, é muito gostoso. Muito, É muito, maravilhoso. é único. E é algo que só a gente sente, né? Então o pai não sente, o irmão não sente, o irmão não sente. É só a mãe. Aquele momento é a hora que você fala, vale a pena. Tudo vale a Com pena. certeza, é maravilhoso, sim. Eu sou totalmente a favor da amamentação, desde que isso seja o desejo da mãe. Era um desejo para mim, deu certo, né? Lutei para conseguir também e tive muitos profissionais bons que me ajudaram, mas alguns também no meio do caminho ali que não foi tão o ideal. E por isso que a gente estuda tanto, né? Para que facilite para essas mães, que realmente elas venham até nós e que a gente consiga ajudá-las nesse processo, porque as pessoas acreditam que é realmente intuitivo, né? Vem pro Uhum. peito, tá tudo certo, a criança sabe mamar e a mãe sabe amamentar. Mas não, no meio do caminho pode acontecer tanta coisa, né? Então é importante Exatamente. sempre buscar ajuda quando vocês tiverem dúvidas. E eu acho também, até a gente estava conversando, o quanto seria importante ter mais políticas públicas e mais profissionais dentro dos próprios hospitais. Porque tem bebê que sai Sim. do hospital sem saber mamar, com a mamadeira e com a fórmula já. Aí isso vai Uhum. dificultar ainda mais. Né? Se tivesse intervido um pouco mais cedo e não tivesse entrado um bico, facilitaria o trabalho também, né? Exatamente. Tem bebê que sai mamando bem, mesmo assim com prescrição de fórmula, né? Exato. Então, eu gosto sempre de falar, até se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode ir mandando, tá? Mas eu gosto sempre de falar que, assim, profissional de saúde e pedreiro e mecânico, não tem diferença, gente. É pediatra, é dentista, é fono. Assim, a maioria faz o basicão, ok, beleza. Mas aquele que é bom mesmo, que você consegue confiar, que você fala, cara, eu vou lá e vai ficar fantástico, são poucos. Né? Então, não é do jeito que todo mundo acha, ai, qualquer médico é bom, qualquer fono bom, qualquer dentista bom. Infelizmente, não é. A gente que está do outro lado consegue ver muita coisa que acaba passando e Sim. vai, né? Coisas que chegam a assustar, né? A gente pensa, nossa, mas será que esse profissional sabe o que está fazendo? Mas, né, a gente tem que fazer o nosso melhor. Né? Então, quem vem procurar a gente vai sempre entregar o nosso melhor. Chara, eu acho que tem Perfeito. algumas perguntinhas ali, ó. Vamos lá. Você quer ler para a gente responder? Sim, podem falar mais sobre produção de leite? Sempre ouvimos muito das avós que se comer isso, comer aquilo pode aumentar. As vovós estão certas? As vovós são queridas, maravilhosas, mas nesse aspecto não, gente. Né? Assim, não tem nenhuma comida que ajude a aumentar e tem algumas coisas que são contraindicadas. Por exemplo, eu tenho um irmão que é 10 anos mais novo do que eu, então eu acompanhei muito esse pós-parto da minha mãe. Eu tinha quase 11 anos quando ele nasceu, né? Então, aí eu lembro que ela tinha que tomar cerveja preta. Gente, pelo amor de Deus, álcool é totalmente... Não é recomendado nem na gestação, nem quando você está amamentando, isso passa para a criança. Então, não, nada com álcool. Né? Canjica, que eles falam que aumenta, né?
realmente a gente não tem nenhum estudo científico que comprove que aumenta. O que aumenta o leite? O bebê sugar. E ele sugar de forma efetiva. Porque ele abocanha, onde tem os ductos lactíferos, que fica o leitinho ali, vai fazendo essa movimentação com a boquinha e extrai o leite. Eu não sei se vocês já ouviram uma frase assim, que leite não é estoque, é fábrica. Então o leite ele é produzido e sai da mama quando a criança está mamando. Se ele não tem esse estímulo, daí ele para de produzir o leite. Por isso que muitas vezes, quando uma criança, a mãe está com dificuldade de amamentar, se a criança não consegue abocanhar direito, não faz a movimentação correta com a boquinha, com a língua, acaba diminuindo mesmo a produção de leite dessa mãe, tá? Então, as vovós nesse aspecto não estão corretas, mas elas podem nos ajudar com muitas outras coisas, né? Elas têm um conhecimento milenar, assim, de acalmar as crianças, muitas vezes. Outra coisa também, quando a mãe amamenta, né, no peito, ali em livre demanda, aleitamento materno, até os 6 meses, não tem necessidade de dar nada para o bebê. Nem água, nem chá, nem suco. Porque o leite, né, materno, ele é completo. Ele tem água, ele tem gordura, ele tem anticorpos, né, que a gente já conversou. Tem as proteínas, tudo. Então, até 6 meses. Depois, quando o pediatra liberar essa introdução alimentar, daí sim pode. Com a fórmula, daí já é diferente, né? Pode dar uma aguinha, daí também. Exatamente. Que mais? E também já lembrando que no dia 13 a gente vai fazer uma live sobre produção. Então a gente vai falar sobre esses mitos, enfim, porque assim, a produção ela é multifatorial, né? Então por isso que não existe um alimento que vai aumentar. Então, comeu canjica vai ter leite. Não, não é só isso. Claro que você comer uma canjica, sei lá, tua comida preferida, você tá se sentindo amada, tá acolhida, e esses hormônios vão propiciar que você tenha mais leite. Mas não que vai ter uma produção boa. Mas enfim, esse assunto a gente vai tratar bem mais no dia 13. Não percam esse dia. A Larissa perguntou, no caso de mastite, a amamentação deve ser suspensa? Olha, no caso de mastite, assim, a mãe tem que procurar imediatamente, né, um médico para tratar, porque, como eu falei, pode ter uma fístula, alguma coisa. E olha, eu nunca tive, mas falam que é uma dor insuportável, né, que é muito complicado. Então, o ideal mesmo é procurar o atendimento médico. A mastite, ela tem os níveis, se ela tá num nível bem, ela tem os níveis, se ela tá num nível bem inicial, só tá quentinha a mama, começou a ficar vermelho, você pode e deve amamentar para tentar drenar esse leite, porque a mastite é o leite parado, como se fosse ali na mama. Só que se ela já evolui, vai para uma fístula, ela inchou, faz aquela, enfim, sai aquela ferida na mama, aí provavelmente vai precisar de algum tratamento médico, que vai precisar de amamentação e daí suspendem a amamentação. Então, assim, tá suspeita de mastite, a mãe já tá com o peito duro, doendo, vermelho, quente, tá se sentindo febril, como se fosse para dar uma gripe, corre para o médico, que é a medicação. A gente precisa de medicação. Exatamente. É quando tá ali no engurgitamento mamário, né, que essa mama adorecida, um pouco dolorida e um pouco vermelha, ainda você consegue, você mesmo pode fazer uma massagem assim redondinha no peito para tentar dar uma amolecida. Eu dói, né, essa massagem, mas ela ajuda a aliviar, porque você consegue drenar também. Você tira um pouquinho desse leite e põe o bebê para sugar. Aí ele conseguindo, né, sugar o leite, vai esvaziar essa mama, vai passar dor. Mas se você vê que é uma coisa que não passa, o ideal realmente é procurar o médico, porque pode complicar, né? Pode ir para o antibiótico e tudo mais, né? Qual a melhor posição para amamentar? A melhor posição para amamentar. Como fonoaudióloga, eu vou te dizer que a melhor posição é esse bebê, barriguinha com a mãe, rostinho virado para a mama certinho. Por quê? Como eu falei lá no começo da live, se essa criança está desalinhada, com a cabeça para trás, isso dificulta a deglutição, que é o engolir. Pode gerar engasgos e coisas assim. Então, o ideal é você manter a criança organizada, ela de forma global. Tá? Aí mais para frente, isso no começo da amamentação, mais para frente com crianças maiores, de 10 meses, 1 ano, às vezes você vê a criança aqui com as pernas para trás pendurada, mas daí ela já está acostumada com aquilo, né? E se essa posição é boa para a mãe também, bacana. Mas também tem algumas outras posições. Por exemplo, a posição invertido,
que o bebê vem para o peito aqui, fica com as perninhas para trás, embaixo do braço aqui. Essa é uma boa posição para ajudar a aliviar se a mama está muito cheia, principalmente na lateral. Mãe de gêmeos também, essa invertida, pode colocar um gêmeo em cada peito com os pezinhos virados para trás, né? Que facilita, porque aí 2 deitados até dá também, tem vários, né? Agora, que eu particularmente não gosto e não recomendo muito é a cavaleiro, para crianças, bebês pequenos, exatamente por conta da postura cervical. Ela não vai ficar com esse pescoço reto, vai acabar jogando lá, acaba segurando aqui na cabecinha, isso dificulta a amamentação. Mais para frente, quando ele estiver maiorzinho, se for uma posição que a criança escolha e que para a mãe seja bom, eu não vejo problema, mas nesse começo eu acho bastante complicado pela questão cervical mesmo. Perfeito. E a Cibele mandou: quando a bebê mama, mas parece que não satisfaz. Pode ser problema de pega mesmo sem sentir dor? Pode, aí podem ser várias questões que a gente precisaria avaliar. Mas se ela está mamando e parece que não fica satisfeita, mama muitas vezes ao dia ou fica muito tempo na mama, é importante avaliar, porque pode ser um frênulo lingual que está alterado, né? Pode ser uma disfunção oral, pode ser também uma simetria craniana ou alguma questão de tensão ali que está dificultando essa pega, né? Por mais que a mãe não sinta dor, mas se tem alguns outros sintomas relacionados à criança também, como irritabilidade, criança que chora muito, vai muitas vezes para o peito, de noite acorda de hora em hora para mamar, tudo isso é sinal de alerta. Então é sempre importante buscar uma avaliação para entender o que pode estar acontecendo. Exatamente, pode ser 1 milhão de coisas. Exatamente. 1 milhão de coisas. Essa é uma pergunta realmente difícil, porque... Essa é a pergunta que vale 1 milhão, né? Se alguém souber a resposta de primeiro, assim... Não, e cada bebê é único. Já tive caso de paciente que tinha APLV, que é alergia à proteína do leite de vaca, por isso que parecia que nunca satisfaz. Já tive caso de bebê que era língua presa, aí realmente ele fazia um movimento e não deglutia. Já tive caso de produção, a produção era realmente baixa, então o bebê fazia o movimento, fazia tudo certinho, mas a mama da mãe não produzia, ela tinha a hipogalactia, que é quando tem aquele problema da mama que não vai produzir mesmo leite. Enfim, cada caso é um caso. Como cada gestação é uma gestação, cada filho é um filho, cada amamentação, porque vai ser diferente. Ah, mas no meu primeiro filho eu não tive problema, no segundo eu vou ter? Não sei. São tantas possibilidades, né? Essa criança pode ter um refluxo. Muitas vezes a gente, né, às vezes acaba passando despercebido, mas o refluxo gera muita irritabilidade nessa criança. Ela não consegue ganhar peso também, regurgitamento nasal, bucal, aquela criança que a mãe está sempre com o paninho limpando porque está sempre voltando um conteúdo. Então são N questões que a gente precisa avaliar e é sempre, como a gente falou, um trabalho multidisciplinar. Porque em caso de refluxo vai entrar, por exemplo, uma avaliação da fono, aí pode entrar um pediatra, aí pode ter um frênulo junto, aí já entra odontopediatra também, enfim, né? Exatamente, é multi, não adianta. E quando extrai com a bomba, aumenta a produção também? Tenho muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Isso é bom, né? É bom que as mães estão perguntando, e essa que é o intuito de fazer a live também, né? Poder tirar algumas dúvidas. Sim, a extração da bomba ela ajuda a aumentar essa produção. Mas, como a Charlene falou, a gente tem que ver por que essa produção também caiu ou tem pouca produção. Pode ser alguma questão da mãe, né? Mães que fizeram alguma cirurgia mamária, por exemplo, que fizeram diminuição da mama, podem ter mais dificuldade da produção de leite, porque você acaba retirando o tecido mamário, que é onde produz, né? Ali onde é produzido o leite. Também pode ser o estresse, né? Enfim, essa criança que não está sugando direito. Então, a bomba, ela é como se fosse um estímulo, como se fosse o bebê sugando, sim. Você pode usar a bomba, pode fazer manual. Eu gostava muito na época, quando meu filho amamentou, que eu fazia manual, fazia massagem e apertava, saía coisinha assim no começo. Depois foi, né? Como ele veio para o peito, aí foi bom, porque aí foi produzindo a demanda dele, né? O que ele mamava, ele conseguia produzir. Então, também é importante a gente verificar por que tá, né? Não sei se é essa a dúvida, se realmente tá com pouca produção de leite, mas também tem outras técnicas que a gente pode
utilizar outros recursos além da bomba. Tem a relactação, né? Tem alguns galactogogos que a gente pode utilizar. Né, Charlene, se você quiser falar um pouquinho mais dos É galactogogos, que como indicação. a Galactogol também é outro assunto que cada um é cada um. Porque É. tem mãe que chega tomando tudo e não tá fazendo efeito nenhum, fala, calma, tira tudo e volta. Sem contar Mas que é a bomba, medicação, né? Então, tem que exatamente, ter calma, calma, parcimônia. tem. Mas a bomba, ela ajuda muito, até vai vir para outra pergunta. Quando o bebê para de mamar e o peito em pedra, o que devo fazer? Ela ajuda a produção no... Como eu posso explicar? É porque, assim, nosso corpo é muito inteligente. Então, se ele está produzindo leite e o leite está saindo, ele entende que tem um bebê mamando. Então, ele vai produzir mais. Se ele produz, a mama está cheia, está empedrado e não está saindo esse leite, ele entende que ele está produzindo demais, ele diminui a produção. Tem os termos técnicos, enfim, que a gente estuda, o fator que vai, enfim. Mas basicamente é isso. Então a bomba ela vai ajudar nesse sentido, nesse fator que causa. Então tá cheia, eu esvazio, opa, tem alguém mamando, a tendência é continuar a produção. Mas a gente vê também que mães que extraem em todos os momentos certinho e o bebê não mama mais o peito, mesmo assim a produção vai caindo. Então não é só a bomba que faz isso, como você falou, tem N questões. Então, a gente pode usar a bomba para aumentar a produção? Pode, tem power pump, tem várias técnicas que a gente usa para aumentar, mas não é para todo mundo, né? Então, é isso. Ela aumenta? Aumenta, mas não é para todo mundo, não é de qualquer jeito, não é tão simples Exato. assim. Isso, Helene, é importante lembrar também que é por um período. Né? Não Sim. vai ser assim, eu quero amamentar até os 2 anos, eu vou ter que usar bomba por 2 anos. Não, é um recurso que a gente utiliza num período para né, para aumentar, que nem no meu caso, como meu filho ficou na UTI, eu não podia amamentar ele, eu tirava com a bomba ou o manual para não perder essa produção de leite que eu tinha, porque ele não estava vindo para o peito, ele não podia vir para o peito ainda. A partir do momento que ele começou a vir para o peito entendeu que, opa, tem um bebê sugando aqui, como você falou, e eu não precisei mais da bomba. Então, é um recurso para alguns momentos. Por exemplo, aquela mãe que precisa se ausentar, ou para trabalhar, ou vai, sei lá, vai para o cabeleireiro, vai fazer alguma coisa, ficar 2, 3 horas fora de casa. Ela pode usar a bomba para fazer a retirada desse leite, fazer um estoque para esse leite ser oferecido na mamadeira para a criança em algum momento, né? Para não precisar entrar com uma fórmula se ela não quiser, né? Ou se não for indicado, enfim. Então, são recursos para serem utilizados por um período de tempo, não assim, do começo ao final da amamentação, né? Exatamente. A Fábio perguntou: quando o bebê para de mamar e o peito em pedra, o que devo fazer? Essa é uma coisa complicada, né? O desmame. Mas é importante, porque assim, o peito ele não entendeu ainda que aquele bebê parou de amamentar. Ele ainda, né, produziu um tempo ali e ele vai entendendo. O que eu posso te dizer? Você pode fazer uma ordenha de alívio para esse peito não ficar tão duro e dolorido. E teoricamente, o peito vai entender que não tem mais um bebê mamando ali e ele vai diminuir até que pare. Porém, se tiver muito dolorido, muito incômodo, em alguns casos a gente pode entrar com algumas medicações para cortar esse leite. Aí teria que ir realmente no médico para ele poder fazer essa indicação. Mas se for algo que está te incomodando muito, né, que está sendo muito doloroso, aí sim. Mas se não, se você conseguir fazer uma ordenha de alívio e ficar vendo aí nos próximos dias se vai diminuindo e não ficar apertando o tempo todo a mama. Se você ficar estimulando o tempo todo, ela vai entender que precisa produzir leite, né? Tem banho Então, quente. banho quente. Começa a Banho escorrer quente o dá leite. porque daí escorre, dá um alívio na hora, mas o quentinho faz produzir mais ainda. Então, isso é uma coisa que eu vejo também, que às vezes as mães não têm a informação que é tão básico, assim, se for um desmame perto dos 2 anos, um desmame bem mais tranquilo, vou falar até do meu, né? Eu tava bem estressada quando o meu filho tava com 2 anos, porque ele acordava 5 vezes à noite, eu achava que era do amamentação. Aí eu falei, vai, vou desmamar. Chega. Desmamei tudo. Não vou. Tentei umas técnicas ali de desmame gentil, não consegui. Daí eu falei, vai ser assim, porque vai funcionar na minha casa assim. E aí veio, né? Ele parou de mamar, vem
aquela dor, o peito cheio, como se tivesse descido o leite de novo. Aí, como eu já estava no meu corpinho de volta, já era mãe, mas conseguia acessar o lado profissional, eu fiz ordenha de alívio. Então, o que é a ordenha de alívio? Tirei o excesso que ficava doendo, que ficava muito cheio, mas não esvaziei a mama. Então, fiz isso no primeiro dia, saiu bastante, claro, mas deixei ainda um pouquinho de leite que não me incomodasse. No segundo dia, a ordenha foi bem menor, quase nada, até ficar ok, pronto. E aí o corpo entendeu, reabsorveu e foi embora. Só que se é uma mãe que precisa fazer uma cirurgia de emergência, o bebê mama em livre demanda, tem menos de 6 meses, enfim, aí a história é outra, né? Mas quando é um desmame um pouco mais tranquilo, que o bebê já come, não tá mamando toda hora de dia, tua produção não tá absurdamente grande, a gente só fazer ordenhas de alívio ajuda bastante. Tem também a técnica do top, que coloca um top mais apertado, colocar gelo também ajuda. Mas, no geral, fazer ordenha de alívio 1, 2 vezes, resolvido. E depende, como você falou, Charlene, depende muito do momento que tá dessa amamentação. Eu também amamentei meu filho até 2 anos e 2 meses, e foi assim, eu falei, filho, o TT é da mamãe e você não vai mais ganhar. Ele só usava para dormir. Só uma vez por noite, né? Ele já estava se alimentando super bem, e eu não tive nenhuma questão, assim, de engurgitamento mamário, nada. E aí, alguns meses depois, realmente parou, porque não é assim, vai parar 100% de uma hora para outra. Se eu apertasse, ainda saiu uma gotinha, né? Mas não era aquele leite, assim, em quantidade, era uma gotinha, né? Então ele demora um pouquinho, não é assim, 1, 2 semanas vai estar totalmente esvaziado, totalmente zerada. Então por isso que a gente também não pode ficar manipulando muito essa mama, porque senão o corpo vai achar, opa, eu preciso produzir leite. O corpo é muito inteligente, como a gente já falou. Isso mesmo. E a língua presa, oh meu Deus, olha a pessoa que Olha tá lá, a pessoa com a língua presa. A língua presa pode ser genética? Pode, sim. Uma Ela né, das causas, ela é genética. E aí, enfim, se você tem ali, você teve, o seu marido tem, né, alguém da família tem, a gente chega, né, no consultório, muitas pessoas assim, então a minha sogra falou que não conseguiu amamentar meu marido. Agora de grande, meu marido fala, parece que tem a língua presa, fala o som meio distorcido. Aí já liga um sinalzinho de alerta pra gente, né? Porque ele é genético, sim. um gene dominante ainda. Então, realmente, tem um caso na família, já tem os seus contatos de emergência depois, porque Exato. a chance é grande. Já faço uma boa avaliação. Uhum. A Karine perguntou: prótese mamária atrapalha na amamentação? Pode causar mais dor também? Desculpa, não entendi o comecinho da pergunta. Prótese mamária atrapalha na Pronto. amamentação? Pode causar mais dor também? Não, a prótese mamária ela não dificulta a amamentação de uma forma geral, não. O que acaba dificultando a amamentação realmente é a redução da mama. Aquela pessoa que tem uma mama muito volumosa decide fazer redução, porque, como eu já falei, acaba tirando esse tecido onde é produzido leite. Então, tem mães que fizeram a redução mamária e não tem produção de leite, não consegue. Ou tem uma produção muito pequenininha. Mas a prótese de silicone pode ser intramuscular ou não, ela não tem um impacto na amamentação. As mães que têm prótese conseguem amamentar. Mas no começo ela pode dar um pouquinho de dificuldade. Já peguei alguns casos, não todos, mas ela pode ter um pouquinho de dificuldade. Eu via na época da pojadura, sabe? Então a mama tá grande, tá bem volumosa, e aí com a prótese parece que ela fica pior. Então, normalmente, uma das coisas que a gente orienta para o bebê pegar bem é que a mama esteja bem flácida, bem molinha, para ele conseguir abocanhar direitinho. Se ela estiver bem grande, bem dura, aí já fica mais difícil. E em algumas mães, talvez seja pelo tamanho da prótese, eu nunca parei para pensar, mas já tive casos de mães que teve muita dificuldade nesse início porque a mama não ficava flácida em nenhum momento. Ela estava túrgida, totalmente durinha o tempo todo. Mas aí também passou a pojadura, vida que segue, consegue tranquilamente. Se a mama estiver muito dura, isso mesmo para mamas que não tenham prótese, né? Se estiver muito dura, vai dificultar o bebê abocanhar. Então, o que a gente sempre recomenda é fazer uma massagem, aliviar um pouquinho e aí depois colocar o bebê, como você falou, né, Char, com a mama mais flácida, mais amolecida, que ajuda a pega.
Exatamente. Maravilha, gente, era para ser uma live rápida e olha só, quase 1 hora. Meu Deus, o tempo voou. O tempo voou. Foi incrível, que bom que a gente conseguiu tirar bastante dúvida, a gente conseguiu conversar bastante. A live vai ficar salva, vai ter esse monte de informação. Quem tá com dúvida, manda mensagem pra gente, marca uma consulta comigo se tiver a língua presa, com a Thaís se precisar de orientação de amamentação, tá suspeitando também de algum problema na boquinha, enfim. E não esqueçam que semana que vem a gente vai ter a live sobre Meu Bebê Não Pega no Peito, o que fazer. E na outra, já fazendo um spoiler, o pouco leite. É impressão, é verdade. Então, quem quer saber mais sobre a amamentação, segue a gente, acompanha a gente, que eu tenho certeza que você vai ter muita, muita informação, que tem profissional que não tem essa informação, na verdade, Thaís. É isso aí. A gente espera vocês nas próximas lives. E se ficarem com alguma dúvida, alguma coisa, podem mandar no nosso direct também, né, Char? Que a gente ajuda a responder por lá. Com E certeza. acompanhe os nossos posts sempre. A gente está sempre falando sobre amamentação, né? Exatamente, a gente ama esse assunto. Com certeza. Então, perfeito. Muito obrigada para todo mundo que participou. Obrigada, Thaís. Obrigada por aceitar o convite. E nos vemos, então, na semana que vem. Isso aí. Obrigada, Charlene, pelo convite. Eu adorei estar aqui com vocês. Até semana que vem. Até. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.